E aí, pessoal, aqui é o Igor novamente. Estamos de volta ao nosso módulo de hidrostática para a nossa terceira aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre algo que vai ter a ver com a seguinte pergunta: por que nas piscinas as namoradas conseguem levantar os seus amores tranquilinhas, super de boa, mas fora, não? Acontece o seguinte: ao se colocar um corpo dentro de um fluido, então a gente vai ter aqui um fluido, e nós vamos colocar um corpo aqui dentro. Ele fica mais leve. Por que ele fica mais leve? Seguinte, como a gente tinha estudado antes, a gente sabe que, em estando dentro de um fluido, tem pressão. Ele está sendo empurrado aqui para baixo, por essa coluninha, está sendo empurrado aqui para os lados, pela outra, e está sendo empurrado aqui para cima. O que acontece? As forças laterais se anulam, porque elas são iguais. Então sobram as verticais. Como a gente viu que a definição de pressão ela passa por força e área, só perguntar uma coisinha: onde que a pressão vai ser maior? No fundo ou lá em cima? No fundo, né? Porque a pressão depende da profundidade. Então, se pressão é força e área, e esse corpo aqui é bonitinho, que é todo redondinho, o que vai acontecer? Sendo a pressão maior aqui, a gente vai saber que a força é maior para cima. Ou seja, naturalmente o que está acontecendo? O fluido está tentando expulsar aquele corpo, ou seja, ele joga para cima. Então, a namorada está lá com seu namorado todo bonitinho, seu namorado gordinho, redondinho, bolotinho, beleza. O que está acontecendo? Quando ele cai na água, a água joga ele para cima. Então ela está tendo que fazer força para levantar todo o peso do rapaz? Não. Por quê? Porque o fluido está fazendo uma força. E o nome dessa força é empuxo. Então, sabendo que empuxo é uma força, como que a gente pode saber se uma coisa dentro de um fluido boia ou afunda? Isso vai depender, então, basicamente da relação entre as forças que vão estar atuando sobre ele. Então, quais são as forças que vão estar atuando? Para cima, a gente vai ter o impulso. E para baixo, a gente vai ter o peso dela. Então, em resumo, o que vai acontecer? Se o peso for maior, a tendência é que ela afunde. Se o empuxo for maior, a tendência é que ela suba. Se o peso for igual ao empuxo, ela tende a ficar do jeito que você deixar ela. Porque, lá das leis de Newton, se a força resultante é zero, o corpo mantém seu estado de movimento. Ou seja, ou ele fica parado, ou ele move, ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme. E como que a gente pode fazer para determinar o que vai acontecer com o corpo? Então, basicamente, a gente vai ter que fazer essa comparação entre o peso e o empuxo. Beleza. E como que a gente faz, então, para calcular o peso? O peso é calculado como sendo a massa vezes a gravidade. E como que a gente faz para calcular o empuxo? Bem, lembrando que o empuxo ele veio para fazer o quê? Para substituir a pressão desse espaço daqui que estava antes, o quê? Ocupado por água. Então, basicamente, a gente vai pegar essa pressão, vai ser aquele volume de água, mas esse volume de água tem uma massa, ou seja, é o peso do líquido deslocado. Então, vai ser o que também? A massa de quem? Do líquido vezes a gravidade. E aqui vale salientar, então, qual que é a massa do corpo. Beleza. Então, o que é que a gente vai ver? Basicamente, a gente corta aqui as gravidades, e se a massa do corpo for maior do que a massa do líquido deslocado, então o que é que vai acontecer? O corpo tende a afundar. Se forem iguais, fica parado. E o que pode acontecer ainda é que a massa do corpo seria menor do que a massa do líquido, então ele sobe. Mas Igor, eu ainda não estou sacando muito bem isso daí não, está parecendo tudo muito estranho. Beleza, muito justo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Imagine o seguinte, a gente tem aqui um balde cheio d'água. E nisso, a gente vai pegar uma garrafa de 2 litros e a gente vai enfiar ela pela metade. Beleza. Supondo que essa garrafa esteja completamente vazia, você já pegou na massa, você já pegou uma garrafa dessa vazia, você sabe que ela não pesa absolutamente nada. É insignificante. Mas na hora que ela tiver descido até aqui, ela vai ter deslocado metade do volume dela, ou seja, 1 litro está afundado. Então ela deslocou 1 litro de água. Como a gente sabe,
1 litro de água representa 1 quilo de água. Então, a massa do líquido aqui seria de 1 quilo. Já a massa de uma garrafa, ela é desprezível. Então, seria 10 gramas, então 0,01 quilos. Então, o que é que acontece se você soltar essa garrafa? Bom, como a gente está vendo, a massa do líquido é maior do que a massa do corpo. Então, a tendência é que ele suba. Por isso que quando você solta a garrafa, ela sobe. Mas ainda assim, Igor, bacana que eu entendi. Mas como que eu poderia fazer para matematicamente falar sobre isso? Que maravilha de pergunta, rapaz. Então, a gente vai ter que ver uma coisinha, que é o seguinte. Pegando este pedacinho daqui e vendo o que é que vai acontecer. A massa do líquido, a gente pode fazer a relação com quem? Com a densidade. A gente sabe que a densidade é igual a massa sobre volume. Então, a gente pode dizer que a massa vai ser igual a quem? Ao produto entre a densidade e o volume. Então, vamos jogar isso aqui um pouquinho mais para o canto, para a gente poder desenvolver. Então, aqui, a gente pode falar que isso seria a densidade do líquido vezes o volume deslocado do líquido vezes quem? A gravidade. Beleza. Só que o volume que vai aparecer do líquido é justamente essa parte do corpo que está afundada. Ou seja, a gente pode dizer que isso aqui é a densidade do líquido vezes a porcentagem do corpo que está afundada vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Então, calma. Vamos fazer mais uma relaçãozinha aqui. Vamos continuar. Beleza. Se a gente fizer o mesmo raciocínio para o corpo, então a gente vai chegar ao quê? A massa do corpo pode ser densidade do corpo vezes o volume do corpo, vezes a gravidade. Como a gente tinha visto antes, a gente pode cortar a gravidade. E atente para um detalhe. A gente tem densidade do corpo aparecendo em ambos os lados. Ou seja, para saber se um corpo afunda ou boia, a gente precisa saber o quê? Da densidade do corpo, da densidade do líquido e de qual porcentagem do corpo vai estar afundada. Ou seja, se um corpo tem, por exemplo, uma densidade de 1 e o líquido tem uma densidade de 2, a porcentagem para que ele fique parado seria o quê? Meio. Por que meio? Porque nesse caso a gente faria com que um lado ficasse igual ao outro. Então, nesse caso daqui, como a gente tinha dito, a massa da água seria de 1 kg. Então, e a densidade dela é de 1 grama por centímetro cúbico. Sabendo que a densidade do plástico também pode ser muito pequena, o que é que vai acontecer? Ah, Igor, então isso de cara é uma das coisas que vai explicar pra gente por que é que se o corpo tem a densidade baixa, menor do que a do líquido, ele vai boiar. Porque a porcentagem dele, que vai estar afundada, é uma parte pequena, né? Joia, exatamente isso. Ou seja, densidade menor, boia. Densidade maior, afunda. Mas daí a gente tem uma pergunta. Se você tem aqui isso, mas você tem um barco feito, vamos supor, de aço. Então, como que é possível que um aço, que é muito mais denso que a água, boie? É válido. Mas o que é que está acontecendo? Vamos fazer um corte aqui. Vamos imaginar que a gente está vendo esse barco de frente. O que é que acontece? O volume deslocado dele seria esse volume todo. Mas perceba, esse volume todo é feito de ferro? Não. O que é que o barco faz? O barco é oco. Então o que é que acontece? O volume deslocado dele considera como se isso tudo fosse preenchido, mas não é. E justamente como ele tem uma parte que é vazia, a densidade dele diminui. Por quê? Porque a massa dele é a mesma, mas o volume aumenta. Olha a pegadinha. Para tanto, se você pegar um barco desse que boia e por acaso começar a entrar água nele, o que é que acontece? Isso daqui vai começar a ficar todo preenchido. Na medida que isso começa a ficar preenchido, o barco começa a afundar. Por quê? Porque o volume dele, que está sendo preenchido, começa a aumentar. E nisso a densidade dele também aumenta.
Então, eventualmente, se você conseguir colocar água muita dentro de um barco, ele vai afundar por inteiro. Então, tem como fazer um corpo de densidade maior boiar num fluido de densidade menor? Tem, desde que o corpo seja oco. Porque nesse caso, o que a gente vai ver é que a densidade dele vai se tornar mais baixa do que a densidade do líquido, a não ser que você preencha ele com líquido. Tudo bem? E, gente, no mesmo corpo, dá para fazer o empuxo variar? Como a gente tinha visto agora, o empuxo ele é definido como C, como o quê? Como a densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Então, se a gente mudar a densidade do líquido, o que é que acontece? Ele vai sofrer um empuxo diferente. Se a gente aumentar isso, o empuxo também aumenta. Então, pergunta: é mais fácil boiar na água salgada ou na água doce? Salgada. Por quê? Porque ela é mais densa, então ela lhe empurra para cima com mais força. Beleza. E é mais fácil boiar aonde? Na Lua ou na Terra? Em tese, você pode dizer que seria na Terra. Por quê? Porque a gravidade é maior. Na prática, como a gente viu, boiar ou afundar vai depender da relação entre as densidades e a porcentagem que está afundado, porque o peso também é influenciado pela gravidade. Mas em tese, mudar a gravidade modifica também o empuxo. E a outra coisa que a gente pode fazer é mudar o volume do líquido. Como? A gente pode aumentar a proporção do volume do corpo que está afundado. Então, se você tem um iceberg, por exemplo, a maior parte dele está submersa. O que é que acontece se você começar a jogar muito sal lá ao redor daquela água? A densidade vai aumentar, então o empuxo aumenta, o iceberg vai subir. Ele vai ficar completamente fora d'água? Não. Mas esse pedacinho daqui, essa porcentagem, vai ter que diminuir. E o que é que aconteceria se você pegasse um iceberg desse e você soltasse ele no meio de uma lagoa de água doce? Bom, como a densidade seria menor, o que é que aconteceria? A porcentagem iria aumentar, ou seja, ele iria afundar. E tem algum uso biológico disso, Igor? Tem. Os peixes, ósseos especificamente, tem a tal da bexiga natatória. O que é que ela faz? Basicamente, ela é uma bolinha que fica aqui dentro, que ela pode armazenar gás. Se ela se enche de gás, o que é que acontece? O volume do peixe aumenta, densidade diminui. O que é que vai acontecer? A tendência é que ele suba, porque o empuxo sobre ele vai aumentar. E se ele está querendo afundar, ele expele os gases. Então o que é que acontece? A bexiga fica pequenininha, o peixe diminui de tamanho, a massa dele é a mesma. Então o que é que acontece? A densidade aumenta, ele afunda. É o mesmo princípio dos submarinos. Igor, numa piscina, por que é que geralmente as mulheres vão boiar mais fácil do que os homens? Vamos pensar no que é que acontece. Gordura, gente, geralmente tem uma densidade baixa. Por padrão, as mulheres apresentam um percentual de gordura que vai ser o quê? Maior do que o dos homens. Por isso que elas são aquela coisa modelada, bonitinha, gostosinha de pegar. Então, se elas têm mais gordura, elas têm menos densidade. Se elas têm menos densidade, é mais fácil para elas boiarem. Simples assim. E, Igor, por que algumas pessoas boiam, não importa o que é que elas queiram fazer, elas simplesmente ficam boiando, mas outras afundam? É uma boa pergunta. Eu, inclusive, simplesmente afundo na piscina, eu não consigo boiar, fico deitado lá, no fundo. E o que acontece é que algumas pessoas são mais densas do que outras. Às vezes, isso se dá por causa da densidade óssea, que é o meu caso. Eu sou magrinho, mas meus ossos são de halterofilista. Então, eles são pesadões, muito densos, eu fico lá no fundo. Então, pessoal, para a gente finalizar, eu deixo vocês aqui com a nossa listinha de palavras-chave para empuxo. Lembrando o que é que vocês têm que fazer. Vocês têm que olhar para cada uma dessas palavrinhas, vocês têm que saber explicar o que é que ela é, como que elas se relacionam uma com a outra. Conseguiu fazer isso? Joia, supimpa, pode ir lá fazer as atividades, tranquilo. Não conseguiu? Volta aqui para o vídeo, assiste de novo pedacinho
e grava aquilo. Tranquilos? Então, pessoal, com isso, vocês estão prontos para ir lá para as listinhas. Tem listinhas esperando vocês no Estudo em Dia. Também tem aula de exercício, caso vocês queiram ver. Até a próxima, pessoal. Um abraço.